No ar, ao vivo, boa noite aí a todos. Vamos aguardar a chegada dos amigos, das amigas que vão acompanhar a nossa primeira live aqui da semana no nosso LB Convida, iniciando aí a semana em grande estilo. Vamos bater um papo com um dos maiores penalistas do país, se não for o maior da atualidade. Eu me refiro ao Rogério Greco, conhecido aí de todos nós, mestre de todos nós. Tenho certeza de que quem atua aí na área jurídica certamente já leu no mínimo uma obra do professor Rogério Greco. Estamos aguardando a chegada dele para que eu encaminhe aí aquele convite. Vamos dividir a tela, compartilhar a tela para que possamos ouvi-lo sobre um tema que lhe é muito caro, que ele domina e fala muito bem com seu poder aí de oratória, com seu poder de didática, e vamos tratar sobre organizações criminosas, colaboração premiada e pacote anticrime. Estamos aí aguardando a chegada do professor Greco, né? Enquanto isso, eu vou falando aqui, né? Relembrando a qualificação, né? Do professor Greco. Ele ainda chegou, entrou, perfeito. Eu vou encaminhar aqui para ele. Já encaminhou, direto e reto. Vamos ao ponto. Temos para serem abordados. Vamos ver aí se o convite chega. Dividimos a tela. Grande Léo. Isso, perfeito. E Tá aí, bom, meu meu irmão? amigo? Boa Tranquilão, hein? noite. Boa Joia? noite, Tudo irmãozinho. bem? Me Show ouve de bem? bola. Me vê bem? Numa boa? 100%. Ah, que ótimo. Boa Vamos lá, demais, aquilo Léo. que eu falei aqui, direto e reto, né? Professor Rogério Greco, amigo, Eita. até bem pouco tempo, colega de MPMG, não é isso? Isso. Isso aí, Léo. Mestre de todos nós, Hum, sem querer hum. aqui entrar em idade, mas Sim. eu li sua obra para me preparar para a prova MPMG, Obrigado, meu irmão. e até hoje é assim, é fonte de consulta obrigatória. Não só o seu Obrigadão, Léo. manual, o seu código penal comentado, sua vasta bibliografia. É o que eu sempre falo para os alunos, é o melhor manual de penal que existe no Ah, obrigado, mercado. irmão. Não há É, bondade dúvida sua aí, coisa de nenhuma, amigo. nenhuma, 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 nenhuma. Recomendo assim, Eita, obrigado, com irmão. toda a segurança, né? Então, assim, o Greco, para quem está chegando agora, é uma enorme referência e eu fiquei muito feliz quando vi que ele topou aí o convite para participar aqui da live hoje. Não quero me alongar muito, o objetivo é te ouvir, tá? Não, o É, objetivo é te ouvir, você que tá nativo aí, eu quero te não, de ouvir. jeito nenhum, de jeito nenhum. Sim, velho. Eu sempre, em início de live, eu encaminho aqui uma breve apresentação, né, do convidado, mas no seu caso, dispenso. Não. Sinceramente, não há o porquê. Eu só queria aqui indicar, para quem não conhece, é o site do professor Greco, né, que é Uhum. muito bom. Tem ali um ótimo material, a bibliografia dele, Sim. palestras, artigos, que é simples, né? Uhum. rogeriogreco.com.br. Não Isso. tem Boa, mistério, Léo. né? Direto e reto aí ao ponto. Eita, irmão. Bom, vamos ao tema de hoje. Um Bora. tema que ele é muito caro: Sim. organizações criminosas, colaboração premiada e o pacote Uhum. anticrime. Eita, Né? coisa boa. Ei, tem muita matéria, eu queria te Tem. ouvir. Meu papel aqui hoje é só te passar a pergunta e aí você manda ver, como Boa. sempre, né? Ô, Léo, A sua aula. deixa eu até mostrar um livrinho aqui para a Por galera. favor, Já que por você favor. falou lá no site, Sim, eu e o sim. Paulinho, né, um parceiro nosso do MP, o Paulo Freitas, a gente escreveu esse livro aqui, né? Sim. Sobre organização criminosa. Ficou bem legal. E além desse livro, Léo, a gente fez
como é que eu posso dizer assim, uma espécie de módulo de 3 horas e meia só discutindo a lei de organizações criminosas. Então, quem tiver Excelente. Onde interesse, que fica? a galera que tiver interesse, entra lá no site do seufuturo.com. Sim, sim, É, sim. Olha aí, e assim, anota, lá hein? com a professora Cristiane, lá no seufuturo.com, e a gente já está Excelente. começando agora e assim, tá com um preço assim que a Cristiane colocou absurdo, muito legal. Então, quem quiser, Acessível. entra lá, e são 3 horas e meia só de discussão bacana com o Paulinho. Paulinho é fera, né? Sim, Paulinho aí show, foi do, show de do bola GAECA aí um dupla aí, tempo. poxa, é Então certeza foi. de E é uma qualidade. coisa assim diferente. A gente não quis fazer, sabe, Léo, uma coisa Aham. assim, em tom professoral, nada. Então foi Sim, um sim, bate-papo que a gente descontraído, descontraído, que a né? gente foi discutindo aí basicamente todos os artigos aí da lei. Ficou Muito bem bom, legal, muito ficou bem bom. top. Que é o que eu E quero o aqui livro? também, né? Ter como Ah, encontro hoje um bate-papo, né? A gente sim, te ouvir. sim. É, E o exato, livro, exato. e o livro ele tá lá no Fala, meu por favor. site. Né? Aí o Sim. livro tá lá no site. Quem tiver interesse também tá com desconto bacana aí pra turma. Olha aí, hein? Leitura É, né? obrigatória. Um tema tão importante, né? Boa. Vamos ver aqui, vamos ouvir o Bora. professor Greco. Vamos partir de um ponto aqui bem inicial. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre um histórico. O objetivo Aham. aqui Sim. é aquele passo a passo até chegarmos ao tema principal, né? Uhum. E aí você fala como ninguém sobre isso, né? Eu fiquei encantado na palestra que estivemos juntos, né? Na UNA, É assim, que com você é meu sua irmão, pô. exposição, de jeito nenhum. Assim, é um primor. Vocês vão ver aqui que eu não estou aumentando, não estou exagerando. É, mas a gente tanto ouve falar isso há um bom tempo, há algum tempo, até na ficção, em filmes, séries, livros, sobre máfias mundo Sim, afora, né? A gente ouve falar a máfia russa, sim, japonesa, sim. italiana, o filme, né? O Sim. Poderoso Chefão, que é Nossa, uma retratou muito bem, obra-prima, né? sim. Sim, E vamos aplicar isso aqui no país, né? sim, Organizações criminosas. sim. Eu queria te ouvir. É uma realidade Uhum, recente, de pouco tempo, ou já distante? Como foi, como se deu aqui a criação desses grupos no país? Quais uhum, foram os fatores principais, o sim. contexto, né? E aí, claro, destacando uma realidade muito peculiar, muito particular do Rio Uhum, e também sim. de São Paulo. São Paulo, é. Vamos entender esse contexto para seguirmos aí Uhum. com o bate-papo. Queria ouvi-lo. Ele é. Não, legal. Assim, hoje eu estava até lendo um artigo muito, muito interessante, muito top, de um parceiro que é da Polícia Militar da Paraíba, o Araújo, Capitão Araújo, Aham. do BOP lá também, foi do BOP lá também. O camarada escreveu um Sim. artigo sensacional sobre o novo cangaço. Não sei nem se o Araújo vai estar assistindo a gente aí. O Araújo queria até um feedback, ele estava me cobrando esse feedback. E assim, mas pensa numa história sensacional. E lendo esse livro, né, lendo esse artigo do Araújo, rapaz, a gente vai olhar direitinho essa história de organizações criminosas, a gente pode até remontar na época até do Lampião, sabe, aquelas coisas que começou. Hoje no Brasil, a gente tem uma coisa chamada de novo cangaço. E essa expressão novo cangaço, ela se deve basicamente àquilo que ocorria naquela época do Lampião. Então, Uhum. naquela época havia o cangaço, Aham. e hoje, né, os caras se utilizam das mesmas táticas, das mesmas estratégias para aquilo que se convencionou denominar de novo cangaço. E tem Uhum. toda uma história, mas modernamente, né, são essas facções criminosas que eu quero só falar um pouquinho delas, Del, Por para a gente favor. poder entender, né, o nível que a gente está hoje aí de perigo, na verdade, né? Então você Sim, falou das máfias, né? Hoje você tem a 'Ndrangheta na Itália, sim, que é sim. perigosíssima. Você tem a Camorra, você tem uma série, né, de organizações criminosas espalhadas pelo mundo, né? Você tem a Yakuza japonesa, né? Como você falou, você tem as máfias russas. Então a gente vive hoje um problema assim de organizações criminosas que é um absurdo. Uhum. E o Brasil até falando, né, realmente, né, Otávio, assim, era idolatrado, né? Mas a gente sabe, na verdade, que isso tudo é um mito, né? O Aham. Lampião era um cara cruel demais, demais, Aham. demais. Ele praticava barbaridades assim absurdas, né? Mas tinha o mito do Robin Hood, né? Aquele Sim, camarada aqui, sim, né? Que sim. roubava dos ricos para dar para os pobres. Mas, na verdade, não acontecia isso, né? Quem estudar a história do Lampião, né? A galera do Nordeste tem muito mais autoridade, né, do que eu, obviamente, para falar sobre isso. Mas é um mito, na verdade, que se cria sobre a figura do criminoso.
Como a gente tem hoje, Léo, também um mito que se cria sobre a figura do traficante, entendeu? Então, assim, não tem essa coisa do bandido bom, sabe? Daquele cara que faz, às vezes, faz o papel, né, do Estado Social. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Assim, é claro que você vai, por exemplo, com os morros, né? Que eu tenho mais uma proximidade, são com os morros cariocas. Então, assim, na verdade, tudo é uma troca, sabe? Tudo é uma coisa por interesse, é um jogo de interesse. Então, você fica calado que, né, se eu precisar de você, você precisar de mim, eu te dou aí, né? Sou da Paraíba cangaceira, boa, adoro o Nordeste, cara. Já tentei de morar no Nordeste 3 vezes, cara, mas não consegui. Eu sou Então, nordestino também, sou é baiano, nordestino, né? né? De Pô, de onde você Salvador. é? Sou de Salvador? Pô, Salvador. então. Cara, por Sou. isso que você é Sou. diferente. A galera do Nordeste é diferente demais, cara. Cara, eu adoro a Bahia. Vou só te contar uma passagem aqui, Fala, por abrindo favor. parênteses. Eu fui fazer uma palestra no interior da Bahia, e aí, 10 dias depois, eu fui fazer uma palestra em Salvador. Pô, e a gente, assim, cara, quando vai na Bahia é diferente, né? Aqueles caras, pô, te tratam como se nascesse ali, né? Como se fosse, né, teu amigo de infância, né? Pô, é gostoso demais aquele clima, né? Muito bom. Cara, e foi uma coisa que para mim marcou muito, porque eu tinha, acho que foi em Teixeira de Freitas que eu fui fazer essa palestra. E depois de 10 dias, eu fiz um evento em Salvador, que era um evento grande que tinha lá do Chiquinho, lá da Múltipla, né, do Pódio. Sim, E aí, quando eu fui falar, quando eles me apresentaram, pô, e era naquele Centro de teatro, centro de convenções. convenções lá, o Iemanjá. Pô, Coisa boa, né? aquilo, pô. Assim, Léo, quando eu fui falar, eles abriram, né, uma faixa enorme, cara, de ponta a ponta, assim, Rogério, seja bem-vindo a Salvador, cara. Pô, não tem como não chorar, né? Um negócio Tocou, né? desse, né? Toca, né? Cara, assim, então, assim, o Nordeste é diferente, cara. Inesquecível. Eu tenho uma paixão pelo Nordeste violento. Mas é isso, então começou realmente, né, como estão dizendo aqui, com vingança de família, né, essa coisa toda, né? O pai do Lampião foi morto, né? E depois ele tentou até vingar a morte do pai, acabou, ao que parece, nem conseguiu vingar, matou um monte de gente, mas não conseguiu, né? Assim, não estou defendendo. Não estou defendendo. Não, galera, não vamos ficar brigando aqui, não, é só um papo, né? Não, Deixa o bate-papo negócio aqui. fluir. Que isso. Não é porque daqui a pouco começa a briga aqui Tá defendendo, tá defendendo. Isso aqui é tudo não. parceiro. Aqui, Mas aí, sem Léo. ideologia nenhuma. Mas aí o que a gente via? Tinha esse mito, né, realmente, assim, né, como tinha na época do cangaço, que o negócio, que o Lampião era um Robin Hood, como a gente tem hoje o mito do tráfico. E realmente é um mito, por quê? Porque os caras são, assim, cruéis ao extremo. Eles são muito parceiros enquanto você ajuda, né? Enquanto você, né, assim, você troca favores. Então a gente sabe, acabou o gás, vai lá no traficante, o camarada manda comprar um botijão de gás para você, né? Faz um pequeno assistencialismo, vamos dizer dessa forma. Mas não que ele substitua o Estado Social. Não que ele ganhe, né, o dinheiro do tráfico para poder trazer o bem-estar, né? Trazer o bem-estar para a comunidade, para a favela. Isso não existe. Né? É o dinheiro pelo dinheiro. E assim, e essas facções, cara, elas começaram assim, no Rio a gente teve sempre falo brincando aqui, mas é uma verdade, que assim, que tudo que já aconteceu de errado em qualquer estado começou primeiro errado no Rio. Então assim, o Rio ele é um celeiro de coisas erradas, ele é um berço de coisas erradas. Então tudo acontece lá, né? E assim, e o Rio começou já há muitos anos, o Rio tinha começado com as chamadas falanges. Então as falanges no Rio, a gente tinha as falanges, elas variavam de acordo com o nome do bairro, né? Então você tinha a falange Jacaré, aquela falange ali na favela do Jacaré. Aí você tinha a falange vermelha, você tinha a falange isso. Então os sistemas prisionais do Rio, eles eram lotados de falange. E o que é bom a galera entender é o seguinte, eu já até cheguei a mencionar isso aqui outras vezes, eu não conheço nenhuma facção criminosa que tenha sido criada fora do sistema prisional. Todos esses grupos criminosos que eu conheço, pode ser que, né, o camarada, né, o Brasil é muito grande, né, não sei se alguém conhece alguma diferente, mas pelas pesquisas que eu fiz, inclusive minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional, todas essas organizações, essas facções criminosas, elas surgiram dentro do sistema prisional. Então, assim, e a gente tinha, né, sempre teve, o sistema prisional sempre foi também um celeiro de coisas erradas e camarada que vão dominando o sistema prisional, é o domínio pelo domínio, né? A gente tinha aquelas frases, aqueles lemas, né? Liberdade, igualdade, justiça social, é tudo conversa fiada, tudo papo de bandido, papo vagabundo, não tem nada disso, né?
Mas, enfim, aí no Rio tinha as falanges. E em 1979 surge, né, a primeira chamada de facção, que foi o Comando Vermelho. Quando o Comando Vermelho surgiu, ele surgiu basicamente criado com uma ideologia de esquerda. Por quê? Porque os presos políticos foram jogados dentro do sistema prisional. A ideia do governo militar naquela época era diluir, na verdade, os presos, entre aspas, considerados como políticos, para que eles perdessem essa natureza, esse status de políticos. No começo, não sei se você já assistiu um filme, cara, ou leu o livro 400 contra 1. Sim, Você leu esse? sim, Você viu esse filme? sim. Esse filme, para quem? Para a galera que... Hã? Eu li o livro, não Você leu o vi o livro? filme. Então, esse filme, esse livro, ele foi escrito por um dos criadores do Comando Vermelho, um dos fundadores, né, que era o camarada que era chamado de professor. Era um cara muito inteligente, na verdade, e ele escreve essa história do 400 contra 1 para mostrar como é que foi a criação do Comando Vermelho. E assim, e o 400 contra 1 é que, entre aspas, supostamente, quando a primeira vez que esse nome Comando Vermelho ficou conhecido, tinha um dos camaradas, né, um dos mais perigosos do Comando Vermelho, ele estava isolado ali no conjunto habitacional, porque eles ficavam nesse conjunto habitacional para ficar em contato com os bancários. Olha a cabeça dos caras já na época, como é que era. Eles ficavam, né, participando de churrasco, fazendo um monte de coisa, para poder saber como funcionava o sistema bancário, para depois poder praticar os crimes de roubo. Então, assim, e aí esse cara foi descoberto. Então veio um monte de policial para poder prender o cara e foi aquele salseiro nesse conjunto habitacional. Aí surgiu esse livro 400 contra 1. Mas em 1979 surge essa primeira facção foi denominada de Comando Vermelho. Então começou ali em 79. Só que o Comando Vermelho ele foi crescendo, né? A década de 80, o Comando Vermelho começou a crescer assustadoramente. E vai acontecer um problema parecido hoje no Rio, porque o Fachin ele acabou de proibir que a polícia, né, fosse nas comunidades enquanto durasse aí a pandemia. Eu fico vendo essas decisões, cara, e assim, ô Léo, parece o camarada que não conhece, né, o seu passado, ele está afadado a se arrebentar no futuro, não tem jeito. Então, quando você esquece a história, a probabilidade de você praticar o mesmo erro é o William da Silva, né, o professor. Quando você esquece o que aconteceu no passado, a probabilidade de você errar e errar pior, sabe assim, é muito grande. Então, isso que o Fachin está fazendo agora, né, proibiu a polícia de subir nas comunidades, o Brizola fez isso em 83. Então, quando o Brizola faz isso em 83, o Comando Vermelho que tinha surgido em 79, ele começou a crescer assustadoramente. E assim, e o Rio, né, sempre foi uma cidade praiana, uma cidade, poxa, com uma incidência, né, de drogas muito forte, sempre foi assim. Só que a droga no Rio era maconha. Porque a cocaína, ela era uma droga de gente rica, né? Não era uma droga de elite. Não era uma droga de classe média. Classe média sempre fumou maconha. Então, assim, aí você via até aquelas cenas, né, na praia, Caetano Veloso fumando maconha, aqueles caras todos fumando maconha, e aí todo mundo achava normal isso, né? A gente é hipócrita pra caramba. Os caras ficavam tudo lá fumando maconha normal, como se maconha fosse permitido naquela época em Ipanema, né? Ficava ali no posto 9, naquela coisa toda, né? Eu, quantas e quantas vezes, quando eu era adolescente, eu via esses camaradas lá. Mas então, aí, vai vendo. E aí, na década de 80, um camarada inteligentíssimo, né, só que gênio do mal, chamado Pablo Escobar. Pablo Escobar descobriu o Rio. Mas ele descobriu de uma forma diferente, porque o Pablo Escobar sempre usou o Rio como rota de tráfico. Só que naquela época, o que o Pablo Escobar fez? O Pablo Escobar começou a entender que o Rio ele era um potencial consumidor da cocaína. E aí ele começa a trazer agora a cocaína para ser consumida no Rio, e o preço que ele vendia a cocaína no Rio era um preço assim ridiculamente barato. Ou seja, a sociedade carioca começou a se viciar também na cocaína. Então deixou de ser aquela droga de elite e passou a ser uma droga comum, né? Uma droga popular, vamos dizer dessa forma. Com isso, o que acontece? O Comando Vermelho começa a crescer assustadoramente. Um outro camarada que assim, teve uma participação nefasta, né, nessa violência do Rio, que é o Fernandinho Beiramar, começa a ter contato com os cartéis colombianos, começa a ter contato, inclusive, né, com as Farc, né, com as Forças Revolucionárias da Colômbia. Tanto é que o Fernandinho Beiramar ele foi preso na Colômbia, ele foi preso junto com as Farc, né, com guerrilheiros das Farc. Então, assim, e aí começa, no final da década de 80, a surgir os fuzis.
Uhum. E assim, aí a galera não entende muito bem, né? Essa violência toda que a gente tem no Rio, esse lance todo, assim, porque realmente a violência no Rio é sui generis, Léo. Eu não sei como é que funciona na Bahia, né? Você tem a experiência melhor do que eu, mas eu não sei se a polícia militar, a polícia civil na Bahia, elas portam fuzis ostensivamente, eu não sei se há essa necessidade. Porque, assim, a polícia no mundo inteiro, ela não usa fuzil. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: as polícias que usam fuzis são polícias que, via de regra, são usadas, utilizadas, normalmente em operações especiais, mas usadas no combate ao terror. Então, hoje você vê, você chega na França, né? Tem os caras lá portando um fuzilzão e tal, não sei o quê, mas estão ligados, não é no bandido comum, não é nessa criminalidade comum. Estão ligados, estão tentando evitar, na verdade, é o terror, que é diferente. Mas no Rio, não. Então, assim, aí outro dia não, já faz um tempo, cara, vi uma socióloga aí, que é a coisa mais ridícula da face da Terra. A mulher, acho que é socióloga, sei lá, a mulher dizendo que no Rio os bandidos usavam fuzis porque a polícia usava fuzil. Olha como é que a mulher inverte, assim, completamente. Você conheceu um dos fundadores do Bop? Boa. Assim, inverte completamente os valores, entendeu? Então a gente vai vendo essas coisas acontecendo. Então, no final da década de 90, já começa aí já começam as facções, elas já começam a se organizar melhor. Porque antigamente você tinha um agrupamento de camarada burro, né? Que assim, que não sabia nem lidar com dinheiro. Então começa o Comando Vermelho e assim, obviamente que tem pessoas infinitamente, né? Vamos dizer assim, mais inteligentes do que aqueles traficantes que estão ali nas comunidades. Porque um traficante daquele, Léo, ele não consegue lidar com milhões e milhões e milhões de dólares. Na verdade, os grandes traficantes, né, os donos, na verdade, estão na Zona Sul. Os donos estão aí, né, nessa política nojenta. A gente sabe que no Rio, por exemplo, não sei se você lembra disso, nós tínhamos esses camaradas, os milicianos, eles estavam enfronhados no poder, e a milícia é uma outra forma de organização criminosa, e eles estavam enfronhados no poder, cara. Então você tinha deputados, você tinha vereadores. Então eles criaram uma milícia chamada Liga da Justiça, só para você entender. E assim, pois, muitos desses camaradas foram presos, né? Então assim, aí, década de 80 foi rolando essa coisa, 1993, aí surge para mim a pior de todas as facções criminosas, que foi o PCC. Quando você falou da máfia, essas coisas todas, quando o PCC surgiu em 93, coincidentemente, onde eles estavam presos, eu sempre esqueço o nome da penitenciária em São Paulo, mas onde eles estavam presos, tinham 3 mafiosos italianos lá, presos também. Na época, os camaradas eram só 8 pessoas. O PCC, na verdade, ele era o nome de um time de futebol. Não foi criado para dar o nome, a facção criminosa. O nome do time de futebol era PCC. Né, o primeiro comando da capital. Só que esses camaradas já vinham, né, com aquela sequela daquilo que tinha acontecido no Carandiru. Tinham muitos lá naquela penitenciária, né, de ex-presos lá, ex-condenados que estavam no Carandiru, que houve aquela pancadaria toda, aquele massacre todo. Até isso, né, era do Carandiru. Até esse massacre do Carandiru, você tem que analisar tudo aquilo ali com ressalvas, sabe? Porque a gente vê, pô, acho que foram 112 mortos, se eu não me engano. Acho que não sei se é o número exato, mas alguma coisa com isso aí. 112 mortos, bacana. Cara, só que acontece o seguinte, o Carandiru, ele realmente era um caldeirão. Então, assim, aquilo ali era terra de ninguém. Então, quando começou, na verdade, a rebelião do Carandiru, e quando a polícia 111, e quando a polícia entrou, cara, assim, os presos, eles tinham armas de fogo, eles tinham estoques, né? Tinham presos que pegavam, né, sangue contaminado com vírus HIV, na época estava assim, muito, muito forte esse negócio do HIV, e colocavam em seringa para poder injetar nos policiais. Pau, pedra. Então você imagina, cara. Por isso que eu falo muito da galera aqui da Polícia Penal, porque é a galera que mais sofre, cara. E naquela época você não tinha nem sabe assim, esses grupos especializados do sistema prisional. Aí você manda um policial militar convencional entrar naquilo ali, por mais que ele tivesse conhecimento, por mais que fosse, inclusive, tropa de choque. Mas, cara, então assim. Pô, já começa aquele confronto, enfim, aconteceu aquele morticínio, né? Os policiais inicialmente que chegaram ali agiram em legítima defesa, mas ao que parece, né, houve um acesso muito grande. Mas isso tudo eles já vinham com esse ranço também do Carandiru e novamente buscando aquelas bandeiras, né? Como foi a bandeira inicial do Comando Vermelho, liberdade, igualdade, né? Justiça social, paz, não sei o quê. Então, assim, eles começavam a criar essas bravatas aí da Revolução Francesa.
Na verdade, não era nada disso. Assim, a gente sabe que a gente tinha um sistema prisional que era superlotado. Mas se você for olhar sem hipocrisia a situação do sistema prisional, se você olha sem hipocrisia, você vai entender o seguinte. Obviamente que o preso ele não quer um sistema prisional hiperlotado, mas ele quer um sistema prisional cheio. Por quê, Léo? Porque o preso ele quer reproduzir no sistema prisional aquilo que ele vive aqui fora. Então, por exemplo, esses presos, você vê a situação do Marcola. As últimas notícias que eu tive do Marcola é que ele está em depressão, assim, emagreceu, né? O camarada. Agora, peraí, olha só, Marcola está em depressão, Marcola emagreceu, mas ele está no sistema prisional que cumpre rigorosamente a LEP. O que a LEP diz é o sistema prisional onde o Marcola está. O que a LEP diz é o sistema prisional onde Fernandinho Beiramar está. Só que, quando eles dão entrevista, na verdade, o Marcola, ao que parece, nunca deu entrevista. Mas o Fernandinho Beiramar, na última entrevista, ou nas últimas entrevistas, o que ele fala daquele sistema prisional, que aquilo ali é a máquina de fazer doido. Ou seja, é um sistema prisional que o camarada cumpre o que está na LEP. Ou seja, esse sistema prisional não interessa ao preso. Por quê? Porque o cara não tem aquela mordomia que ele tem no sistema prisional superlotado, onde ele fala ao celular, onde ele fuma maconha, onde ele cheira cocaína, onde ele de lá de dentro ele organiza, né, o crime, onde ele fica, né, extorquindo as pessoas, que a gente sabe toda hora recebe um telefonema do camarada se fazendo passar por alguém. Então, assim... E aí, já te interrompendo, desculpa, assim, já para puxar um tema que eu iria falar lá na frente, mas, por fim... veio no pacote, né, um reforço a isolamento do chefe do grupo. Sim, sensacional, um rigor maior. É isso. É no contexto, isso é bem-vindo. Ô, Léo, sabe por quê? É uma atitude corajosa. Porque já se tentou fazer isso no passado e a gente teve problema. A gente teve as rebeliões, né, cidades fechadas. Então, quando teve aquele primeiro pau quebrando aí do PCC, foi em 2006, se eu não me engano, agora não me recordo, mais ou menos isso, né? Eu me lembro que eu estava voltando da Espanha, que eu tinha morado lá um tempo fazendo um doutorado. Foi mais ou menos nessa época, né? Não lembro exatamente a data, mas assim, os caras conseguiram mobilizar o sistema prisional inteiro de São Paulo. Então, houve realmente uma guerra, né? E naquela época foi o primeiro lockdown, porque assim, os camaradas... E voluntário, né? Porque assim, ninguém queria sair às ruas, porque toda hora passava os carros do PCC e era confronto e atirava, né? Principalmente os alvos eram os policiais. Então a gente viu isso acontecer. Mas quando você tem coragem de você isolar as lideranças, você começa a estrangular a facção criminosa. Porque assim, a gente tem poucas cabeças pensantes, na verdade, na facção criminosa. Mas esses camaradas são importantíssimos para o grupo. Então, duas coisas que eu acho importantíssimas para você começar assim, a fazer com que ela comece a definhar a facção criminosa. Primeiro, é você tentar isolar as lideranças. Porque você isolar, né, ficar prendendo o executor, né, ficar prendendo o perereca aqui de baixo, não tem muita repercussão. Então, quando você isola a liderança, você começa a quebrar a espinha dorsal na facção criminosa. E o segundo é quando você mete o dedo no que diz respeito à parte financeira dela. Porque todas elas só se bancam assim. Então, cara, não sei se você conhece o Bettini. Você conhece o Bettini lá de Brasília? Não. Pensa num camarada sensacional. E o Bettini é agente da Polícia Federal, e eles criaram um programa chamado Vigia. Então, qual é o lance desse programa Vigia? Porque antigamente a Polícia Federal, que sempre fez um trabalho assim fantástico, ela fazia muitas incursões, mas incursões tipo formiguinha. Eu até tive a oportunidade de participar com o Bettini numa dessas incursões. A gente foi no rio lá do Paraná, cara, ficamos navegando lá, né, a noite inteira, né, sem luz, com óculos, né, de visão noturna. Pô, um negócio assim, para você tentar caçar um camarada, né, vindo com um barquinho, carregado de droga, ou de armas, ou de cigarro, enfim. Mas hoje, essa coisa, esse programa que foi criado, ele está começando a estrangular as facções criminosas, as organizações criminosas. Por quê? Porque agora as operações elas são em massa. Então elas vão cada vez mais aprendendo, cada vez mais estrangulando, e os camaradas têm que ter dinheiro. Então, por exemplo, quando você faz uma apreensão aí de 10, 20, 30, 40 fuzis, só para que você tenha uma ideia, Léo, cada fuzil ele custa no mercado negro entre 40 a 70 mil reais. Então, quer dizer, quando você faz uma apreensão dessa, isso já começa a cortar, sabe? Você já começa a fazer com que o camarada comece a sangrar. Então, isso que aconteceu, esse isolamento que está previsto, isso é fantástico. A gente tem que fazer isso mesmo. Então, em 93 começa o primeiro comando da capital, e assim, já começou com
o Moro isolou, foi o primeiro a fazer isso, cara. Então a gente tem que aplaudir o Moro porque realmente o camarada fez o que era certo, né? Uhum. E aí, assim, quando surge o PCC, já começa a se organizar. Por quê? Porque aqueles camaradas que eu falei com você que eram da máfia, Uhum. eles fizeram o estatuto do PCC. Então, nos mesmos moldes do estatuto da máfia italiana. Então, a máfia também ela é organizada em, vamos dizer assim, não vou dizer clãs, mas em células, vamos dizer, como se fosse um terrorismo, só que o PCC ele é organizado em sintonias. Então, são muitas sintonias, muitas sintonias. E assim, interessante que um camarada de uma sintonia, ele não sabe aquilo que ocorre numa sintonia vizinha dele. Ele não sabe, muitas vezes, nem quem é do PCC. Então, só quem vai saber, só quem coordena tudo, na verdade, é a cúpula. Então, quando você começa a aprender os camaradas por cima, porra, aí tu começa, assim, na verdade, a fulminar, né? Com as organizações criminosas. E E é um hoje, só grupo. para completar, Léo, Fala, por favor. hoje o PCC, internacionalmente falando, ele já perdeu o status de facção. Hoje o PCC ele já ganhou o status de cartel. É diferente. Cartel é aquele camarada que você vai desde a produção da droga até a venda final. Então o PCC já está nesse nível. Ele já é uma organização criminosa transnacional. O PCC, para que você tenha ideia, ele já tem ligações com o terror, com organizações terroristas. Então a gente já sabe que o Hezbollah, né, por mais que se discuta se é organização criminosa, se é grupo terrorista ou não, os Estados Unidos já declarou o Hezbollah como grupo terrorista, mas o Brasil ainda não. Então, assim, porque é um partido, né, do Líbano, aquilo outro, papapá. Mas, enfim, nós tínhamos na Espanha partidos que eram ligados ao ETA e depois foram extintos. Partidos políticos ligados ao ETA. Então, a gente tem isso, né? É um partido, mas é um partido terrorista. Enfim, mas hoje o PCC ele tem essa ligação com grupos terroristas, né? E é perigoso. E são grupos que têm assim, tentáculos que penetram ali no Estado, né? E assim ofendem instituições, órgãos, agentes, né? O que torna a situação ainda mais sensível, delicada, perigosa. E impõe aí do Estado uma resposta, mais do que tudo, eficiente. Não se permite aí queimar cartucho, né? Não se permite errar. E aí eu te pergunto, em relação a esses grupos, como que vem atuando aqui o nosso Estado? É uma atuação, é uma resposta eficiente? Estamos ganhando a luta, perdendo a luta? E até ampliando isso aí, olhando o mundo afora, né? E olhando aqui ao lado, América do Sul, você avalia que estamos ali de igual para igual, estamos à frente, estamos atrás, né? Como é que você enxerga, então, aqui a atuação do nosso Estado, de um tempo para cá, em relação ao combate ao crime organizado, né? Um termo aí bem empregado. Ô, Léo, eu posso dizer o seguinte, com relação à nossa polícia, de uma forma geral, né, seja a Polícia Federal, a própria Polícia Civil, né, a Polícia Militar, juntamente até com o GAECO do MP, assim, a gente está muito avançado, cara, muito avançado. O que falta, na verdade, é um investimento verdadeiro, né? Então, é querer que a coisa da segurança pública realmente funcione. E parece que os políticos não querem que isso aí funcione. Eu vou te dar um exemplo, só para você entender, o exemplo de descaso do Estado para com a polícia, só para você entender. Eu comecei a frequentar o BOP do Rio em 2007, 2008, não sei, mais ou menos isso. E quando eu comecei ao BOP, vamos colocar isso, há 12 anos, pô, e assim, eu comecei a participar né, assim, diretamente daquilo que a tropa fazia. Eu comecei a conhecer o BOP por dentro, fui com o BOP em muitas comunidades, na época começaram as pacificações, e eu fui com o BOP em muitas comunidades. Vale uma live, hein? Só sobre isso, hein? Sim. Tema muito bom. Eu fui com o BOP em muitas comunidades, assim, pacificadas, não pacificadas. Então eu entendi, porque assim, Léo, eu sempre falo disso aqui pra galera, porque uma coisa é você ouvir dizer, né? Outra coisa é você experimentar. Então, você ter a experiência, isso é impagável. Então, assim,
E como eu fazia muitas instruções naquela época, né? Agora eu já estou um bom tempo afastado, mas como eu fazia naquela época muitas instruções assim com a tropa, o comandante na época queria que eu conhecesse, entendesse a realidade, até para eu falar com a tropa com mais autoridade, né? E assim, e a gente foi, e naquela época eu comecei a me inteirar as coisas que aconteciam no batalhão, tal, tal, tal. E na época o ex-comandante do BOP, Coronel Pedro Neto, camarada sensacional, sensacional, sensacional. E ele vai conversando, tal, tal, tal. Aí ele falou assim: Rogério, quanto é que você acha que o BOP aqui recebe do governo do estado para manter uma tropa com 400 homens, né? Fazendo aqui 5 refeições ao dia, né? Para manutenção do batalhão, papapá. Não é soldo, não, não é pagamento do salário dos policiais, não. Quanto é que você acha, Léo, que uma tropa, né, com um batalhão de 400 homens receberia por mês para ser mantida aí pelo governo? O que você acha aí? Caramba, boa pergunta. Chuta aí, você que é bom administrador, chuta. Ah, quem dera. Eu sei o que merece. Agora, não falo o que merece. O que você acha? Por policial, é isso, do BOP? Não, por mês, para o batalhão. Para o batalhão se manter, para o batalhão manter uma tropa com 400 homens, fazendo todas as reformas necessárias, né, os reparos necessários, as compras necessárias, a alimentação, tudo. Chuta aí. Vamos ver. Vamos ver se eles vão te contratar ou não. Hã? Vamos ver. Chuta. Ok. Não, eu vou botar lá 20 milhões. Cara, Léo, você é pão duro demais, cara. Você é muito pão duro. Não que merece. Sabe quanto? Eu tentei chegar aqui. Tentou chegar, né? Então agora eu vou te falar. Sabe quanto que eles recebiam? R$ 7.500 por mês. Olha isso. 7 mil. Ô, Léo, isso é um nojo, cara. Isso é feito para não funcionar. Por isso, o dia que você tiver a oportunidade de ir ao BOP, eu sempre levo os alunos que eu tenho curso pós-graduação, e a gente sempre faz uma excursão, que é pós-graduação em Ciências Penais e Segurança Pública, e eu sempre tento formar uma turma para que a galera conheça lá o BOP do Rio, né? Inclusive convida aí a todos. Convida aí a todos. Sim. A gente faz uma excursão bacana, né? Para poder ver como é que funciona. E eles, assim, pensa numa tropa receptiva BOP. Eles tem todo um staff para poder receber, para poder mostrar às pessoas como é que funciona o batalhão, como é que aquilo gira. Então, assim, cara, R$ 7.500 é um absurdo. É um absurdo. Sabe? Então, assim, sabe? É feito para não funcionar, Léo. Aí tudo que você vai ver no BOP é doado. Então, a academia do BOP, quem doou foi a equipe de filmagem do Hulk. Não é o vagabundo Luciano Huck, não. É o Hulk do filme, Hulk, né? Que veio no Brasil fazer a filmagem aqui. Aí eles fizeram a filmagem onde é o BOP, hoje na Tavares de Baixo, deram a academia. E vai assim. Quem deu o dojo do BOP, né, o tatame lá de jiu-jitsu, foram os irmãos Minotauro, né? Minotouro, papapá. Então, assim, a gente vai vendo... Conterrâneos. Isso. A gente vai vendo assim, que quem gosta do batalhão vai ajudando, sabe? Vai ajudando de alguma forma. O camarada cede um tijolo, o camarada faz isso. Então, assim, é feito, cara, para não funcionar, porque esses caras não querem que a polícia tenha efetividade. A realidade é essa. Eles não querem uma polícia que funcione. Porque se quisesse, meu irmão, o que a gente tem aqui no Brasil de cara top, de cara fera, eu te garanto o seguinte, a gente fica ouvindo falar muito, né, de SWAT, isso, aquilo, outro, papapá. Amigo, coloca uma equipe da SWAT para subir uma comunidade dessa, morre todo mundo, não fica um para trás, né? Com a musiquinha, tananã, e tudo vai tudo pro saco. Então, não assim, resolve. É uma expertise diferente. Então a gente tem que valorizar a nossa prata aqui, cara. Agora, a gente tem que valorizar de verdade. Por isso, na verdade, Léo, que eu recusei o convite para ser secretário de segurança aqui. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer as coisas. Porque a gente pegou um estado falido, né? um estado que foi roubado esses anos todos para trás, o ex-governador sendo processado, essa coisa toda, essa cachorrada toda, o Zema tentando arrumar isso aqui para lá e para cá. Mas eu ia desagradar todo mundo, eu ia desagradar meus amigos todos, da Civil, né? Da Polícia Militar, todo mundo, porque você nem ia conseguir resolver o problema. Para você pegar, você tem que ir para resolver, né? Não é para fazer inimigo, para fazer, né, inimizade. Mas, enfim, mas é isso, cara. Então a gente tem muito, a gente dá para arregaçar, mas precisa de apoio do governo. E aí, Greco, claro, assim, o ideal sempre no combate aí a crime organizado, qualquer crime, né? É um conjunto, né? São medidas preventivas, repressivas, lei, atitudes do executivo, atuação aí do MP, judiciário, um braço ali apoiando o outro. Sim. Mas, para a gente caminhar aqui já para a reta final, né, nós temos uns 20 minutinhos,
para a gente não cair aqui, não ser derrubado, né? É, focando um pouquinho aqui na lei, na nossa legislação, e aí especialmente na 12.850, né? Como é que você enxerga a lei? Você entende que existem ali Vergonha. técnicas Vamos. de investigação que são eficientes, que dão um bom Sim, retorno, sim. né? Ou assim, preciso aprimoramento, Sim. são falhas, enfim, em relação ao comando legal, o que você aqui tem para Ô, falar Léo, para a gente? assim, eu acho que esse pacote, ele trouxe uma experiência que o Moro adquiriu na Lava Jato. Assim, Aham, tentando suprir, né, na verdade, as deficiências. A gente pode hoje falar o que quiser do Moro, né, e tal, independente aham, do papel que ele fez agora no final ou não. Isso aí já não compete a gente. Mas enquanto ele era juiz na Lava Jato, na verdade, e as pessoas têm que entender também o seguinte: quem fez tudo na Lava Jato não foi o Moro. Quem fez aham, tudo na Lava Jato foi a Polícia Federal e o Ministério Público. Porque o Moro ele investiga. Ele não mergulha nas investigações, ele não conduz absolutamente nada. Agora, ele fez o papel de homem. Porque, uhum, assim, aquilo que o MP pedia e que ele achava correto, ele bancava contra. Porque até uhum. então essas coisas eram inusitadas. Agora você vê, Léo, a importância de uma colaboração premiada. A Sim, importância. Sabe por sim, quê? sim, Então, hoje as técnicas de investigação elas são diferentes de quando eu entrei no MP. sim, Quando eu entrei no MP há 30 anos, você tinha aquele policial disfarçado, né? Eu sim, estava até sim. ontem conversando com um amigo meu, cara, que eu morava na Tijuca, aí no Rio, e tinha, Aham, e tinha um mendigo aí na minha rua, cara. De vez em quando o cara aparecia lá e todo mundo dizia que aquele camarada lá era um policial disfarçado. aham, Entendeu? E todo mundo, não sei se era coisa da cabeça da gente de moleque, né? Mas todo mundo, a gente gostava do cara, brincava com o cara, né? Dava comida, virou parceiro. Mas todo mundo aham, falou, pô, sabe aquele cara? Aquele cara era polícia, disfarçado. Então, assim, aham, aham. só para a galera entender que antigamente as técnicas de investigação, elas eram diferentes. Então não Sim, se sim. falava em escuta telefônica, como a gente tem Sim. hoje, essas coisas. Basicamente, hoje a gente resume tudo a escuta telefônica, né? Que você Aham, ganha um tempo violentíssimo, e aham. com as colaborações premiadas. Porque Isso. você tem hoje, você tem duas, como é que se diz? Duas frentes assim de investigação muito, muito importantes. Então, Aham, hoje elas mudaram. E a aham, colaboração premiada, então, é uma coisa assim fantástica, né? Chama aham, ajuda, facilita demais. aham. Verdade. E assim, é olhar o novo com um olhar novo, né? Não adianta combater um tipo de crime que é diferente Sim. com técnica antiga, né? Léo, Década de hoje, 40, né, né? por exemplo, essa corrupção endêmica que a gente tem aqui no Brasil, né? Então tá, Uhum, agora uhum, imagina isso aqui. Como é que você vai descobrir que um camarada tem uma conta bancária lá em Hong Kong? Ou uhum, o cara tem lá no Sri Lanka? Como é que aham, você vai descobrir que o camarada tem uma conta lá se aham. você não tiver uma colaboração premiada? Você não tem Exato. como fazer esse rastreio. E te digo mais, até com essa colaboração premiada, e a gente fala muito aqui no livro, eu e Paulinho, a respeito disso, até no nosso bate-papo a gente falou muito sobre isso, existe aquilo que a gente chama de uma reserva mental. Ou Aham, seja, aham, o camarada ele colabora, mas no fundo, no fundo, no fundo, você pode ter certeza que aquele cara está guardando alguma coisa para ele. Ele não vai abrir tudo. Eu te aham, pergunto, você aham. acha que o Sérgio Cabral, ele, assim, ele devolveu tudo aquilo que ele subtraiu desses anos? Claro que não, cara. É porque é muita coisa, o volume é muito grande, né? É, Então, como o é, volume é muito grande, você até fica encantado com o valor do volume, mas você se perde na quantidade. O camarada devolver 300 milhões e ter mais 200 milhões guardados para a gente, entendeu? Então a aham, gente precisa, na verdade, disso, a gente precisa desses meios. E hoje, exato. a Lei 2.850, ela facilitou isso muito para a gente poder começar aí o caminho das pedras, né? Exatamente, exatamente. E aí, assim, discutindo um pouquinho mais, né, um instituto que é tão importante, que foi tão empregado, né, a Lava Jato aí, o exemplo recente, e que é alvo de críticas até hoje. Eu queria te passar aqui algumas e te Uhum, instigar um pouco, né, para ouvir aí sua opinião sobre isso. uhum. Ela foi muito empregada durante toda a Lava Jato, ganhou corpo, se ampliou, é, trouxe para o Estado boas repercussões, bons resultados, né? A questão aí da evolução
de Sim. valores altos ao erário, investigação aí de fatos, até então, sem qualquer indício de existência, envolvimento de indivíduos, e isso em qualquer setor econômico, político, enfim. Mas, né, se dá retorno, tem crítica, né, Sim. tem resposta. E aí, o que muito se fala, queria te ouvir sobre isso. Muitos, até em doutrina, apontam que é um instituto que é imoral, que é antiético, porque o Estado premia um ato de infidelidade, uma Delação? deslealdade. Isso, entre coautores do crime, na delação. Perfeito. Teve uma crítica também na delação da JBS, né? Sim. Assim, o rigor do Estado foi pequeno, eles ficaram em liberdade, o dinheiro devolvido foi baixo, o valor foi baixo, enfim. E um terceiro ponto, para eu te ouvir, em relação aos acordos que são feitos quando o delator está preso, né? Aí vem a crítica, é uma forma de coagir, de intimidar, de forçar que saiu o acordo para ele ficar em liberdade. Como é que você vê, né, a repercussão prática, a aplicação na Lava Jato e esse tipo de crítica? Ô, Léo, assim, eu tive conversando até com o Deltan a respeito Uhum, disso, né, sobre essas críticas e tal. uhum, E assim, eu não sou especialista em tudo, né, que aconteceu na Lava Jato. Eu gosto de ler alguma coisa e tal, mas ao que parece, a maioria das delações aconteceu com os camaradas soltos. Não uhum, aconteceu com o sim, camarada preso, né? sim, Então, sim, assim, isso é uma, na verdade, uma afirmação equivocada que a turma faz. Ah, o camarada está preso, eu deixei ele preso para ele poder fazer delação e fazer isso. Então, não foi E assim, aí na um verdade. dado, Gregory, Foi desculpa, um dado só, menos de 10% dos acordos, né, são feitos com o delator preso, né? preso, né? Então, Né? então isso, Léo, as pessoas veem, né, essa informação equivocada, entendeu? Uhum, Então, assim, uhum, o camarada está preso, então está sendo pressionado, a polícia está pressionando, o MP está pressionando. E não é assim. Então, uhum, a imprensa, na verdade, essa imprensa marrom que a gente tem aí, que não é a favor do Brasil, na verdade, eu tenho falado muito isso, cara. Tudo que for uma informação negativa, os camaradas realçam, sabe? uhum, Então, uhum, assim, parece que a imprensa não quer que o Brasil funcione. Na verdade, o que eu tenho percebido é isso. E as uhum, delações, elas são importantes. Não tem essa coisa, porque a falta de ética, o delator. Amigo, eu estou falando de crime. Eu não estou falando uhum, de dois amigos, não. Eu estou falando eu e uhum, você batendo um papo aqui no uhum, WhatsApp e eu divulgar para uhum, todo mundo o que você me falou e o que eu te falei. Isso é uhum, diferente. uhum, Né? Isso aí é crocodilagem de, sabe? Isso não existe. uhum, Aí sim é uhum, imoral. Agora, uhum. vagabundo, falar que vagabundo tem moral para não delatar. Amigo, pô, me perdoa, cara. Isso é papo furado, isso é coisa de mimizada. Como é que. É, O cara é vagabundo, pô. Então, uhum, assim, se aqui, e o que aconteceu com a JBS, na verdade, para mim uhum, aquilo ali é um absurdo, uhum, honestamente. uhum, Porque aquilo que os camaradas fizeram e já estar em liberdade, aquilo que o camarada da Odebrecht fez, e ele tá uhum, lá na prisão domiciliar, na casa dele, pô, Léo, uhum, então assim, sabe? Por isso que eu acho, aqui no acordo, né, a gente vai ver isso aqui na colaboração premiada, que a gente tem que fazer uma coisa que seja justa, sabe? Não, uhum, uhum. o cara não pode se beneficiar de uma forma que, como a galera está dizendo aqui, o crime compense, né? É, Porque é, pelo fato dele ser o primeiro, o camarada que vai falar, ele que vai dar o caminho das pedras e agora ele ganha na uhum, loteria? É assim que uhum, funciona? Não, uhum, né? uhum, uhum. Mas é isso, Léo. O tema é polêmico. Você vê aqui, ó, É. vira e mexe, Grego. Eu tenho que dar uma segurada aqui nos comentários, porque a turma fica ali no calor da Oriçado aí. discussão e tal. E eu tenho lido alguns comentários aqui, por favor, ninguém está tomando partido lado A ou B. A discussão aqui é bem acadêmica, técnica, e em nenhum momento a gente citou aqui nome de político A, B ou C, né? A discussão é bem a realidade do país, o ordenamento, enfim, fica bem claro aí que o discurso aqui não é ideológico, de jeito nenhum. Né? Para concluir, Greg, Léo, estão me perguntando aqui se hoje tem promoção dos livros. Tem sim, galera. fala Esqueci de aí, falar fala aqui, aí, Léo. E a gente já vai fala fechar, aí. né? Quem entrar no site lá da Ímpetus, hoje também tem a Ó, promoção. Bacana, galera? Tem o aham, www.impetus.com.br. Aí você coloca o aham, código promocional lá, RG2020. RG2020, aham, que você vai ganhar 40% de desconto.
E os livros que você não encontrar na Ímpetus, aí você pode, por exemplo, Organização Criminosa ou A Retomada do Complexo Alemão, que só tem no meu site, aí você pode comprar diretamente no meu site. Os livros que forem comprados no meu site, tem como, se você quiser, obviamente, de autografada, porque o livreiro é aqui de Belo Horizonte. Os da Ímpetus, eles vão Tá vendo? direto para o Rio. Anota aí, hein? Esse é o código promocional aí, RG2020. No meu site não tem o código, porque ele já está na promoção direto. Sim, Agora, sim. no da Ímpetus tem que colocar o código promocional, coloca lá RG2020 e aí já Aqui, ganha tá? 40% de desconto. Qualquer livro meu lá. Ó, descontão, hein? Muito bom, muito bom. E aí, Léo? Compra logo a coleção toda, ué. Que É isso isso? aí, meu amigo. Para Boa. fechar aqui e não te prender tanto, Nada, irmão. minha última pergunta, né? Aham. Veio o pacote anticrime, que tocou aí em várias leis, são 17 leis, assim, uma reforma bem direta em relação ao nosso tema aqui. Isso mexeu na própria lei 12.850, Sim, mexeu na lei dos crimes hediondos, sim, mexeu na LEP sim. também, né? Entre outras. Uhum, Como que você enxerga a reforma aí que veio com o pacote? Foi uma boa uhum, reforma de um modo geral? sim. Deixou a desejar? Poderia ir além? Quais pontos que você entende aqui mais relevantes que valem um destaque? Para a gente concluir. Olha, Léo, na verdade, assim, o pacote ele foi desfigurado, né? Aham, Porque quando o pacote original, assim, eu até tive a oportunidade de, por duas vezes até me reunir com o ex-ministro Moro, né? Discutindo aham, algumas coisas. Eu estava auxiliando um senador amigo meu, que era o relator do pacote. Então, aham, assim, a gente discutia ali, assim, mas sem contundência, sem achar que, sabe, é o senhor da razão. Porque quando um aham, camarada faz um projeto, ele parte do pressuposto que aquele projeto dele é certo. E aí aham, você começa a ouvir uma pessoa, você começa a ouvir a outra, né? E você começa a flexibilizar, você começa a realmente dizer. Então, no pacote original, tinham muitos termos ali que eram, aham, assim, um pouco fora da técnica. E aham, aí aham, isso tudo foi ponderado com o ex-ministro, com o staff dele, com a equipe toda, e sempre teve uma receptividade muito tranquila, Léo. Nunca aham, teve frescurada, nunca teve briga aham, por conta disso. Só que quando aham, ele foi, na verdade, para o Congresso, aí aham. eles começaram a modificar o pacote. Aí surgiram, né, coisas que não tinham no pacote, retiraram uma Uhum, série de uhum. coisas. Mas, no geral, se você for olhar, pelo número de leis que foram alteradas, eu acho que o pacote, no geral, ele ficou bom. Ele ficou de bom Uhum, tamanho. Porque é muito uhum, difícil, né? A gente tem um processo de inflação legislativa absurdo. uhum, O ideal era a gente tentar codificar isso tudo de uma forma só. Mas como a uhum, gente tem, né, essa inflação legislativa horrível, a gente não aham, consegue fazer isso. E nem vai conseguir, porque o Congresso não vai permitir. aham. Então, mas, no geral, Léo, eu achei que ficou de bom tamanho. Ah, excelente. Vi aqui muita Ah, gente perguntando o site. Então, ó, é. editora Não, Ímpetus, Ímpetus, é isso, www.impetus.com.br. impetus.com.br. Vai lá. Uhum. Joia. Greco, meu amigo, Grande, Léo. muitíssimo obrigado aí. Foi um Bom demais, eu que te show. agradeço, É irmão. sempre uma aula magna, é Que sempre um isso, cara. Você que é top. aprendizado. É verdade. Você que é Aquilo que eu irmãozão. falei no início, a promessa cumprida, está aí então a aula. Obrigado aí, Tenho Léo. certeza aí de que quem acompanhou até o fim, né, aprendeu e muito. Não só o objetivo foi não só falar da lei, né, é importante entender o contexto, Aham, o perigo, o risco, o que o Estado tem que fazer, a atuação, algo macro, algo que está além aham. da lei. Né? E ninguém melhor aí no país para falar do tema do que o Greco. Que Foi é uma isso, irmão? honra, é Honra minha, verdade. Léo. Foi uma Obrigado, viu? honra, foi um prazer, muitíssimo obrigado, tá? Sempre que você Fica com convocar, tô Deus. junto. Por favor, ó, Obrigado, Léo. deixa aí Você que é irmão do eu peito aí. embarco nela, né? Show de bola. Fica Léo, com obrigado, Deus, tá? se cuida, né? Até a Obrigado. próxima aí. Valeu, galera. E Força e honra aí. todos aí Obrigado, que Léo. acompanharam, obrigado aí, né? Amigos e amigas que viram aí até o fim. Obrigado, hein, Greco? Valeu, galera. Obrigado, Léo. Um abraço, irmão. Valeu, Valeu, valeu. E gente. confere o desconto, hein? Vai lá, Veja vamos aí. lá. Valeu, irmãozão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.